é fraldas. Talvez você que já é cuidador e vai assistir esse vídeo, essa live, né? Porque depois eu vou deixar salvo aqui no YouTube. Você fala, é bobeira o que ela tá falando, eu já sei. Mas não. Não, porque eu tenho um vídeo aqui das fraldas, um vídeo prático onde eu ensino a pôr fralda no idoso. E também tem um vídeo onde eu ensino a tirar a fralda. Depois eu vou deixar eles linkados aqui abaixo para vocês poderem assistir. E a maioria das coisas que eu vou falar aqui são dúvidas que as pessoas colocam nesse vídeo. O vídeo hoje tem quase 50 mil visualizações. E muitos são cuidadores familiares e não sabem mesmo de algumas técnicas, algumas práticas que a gente, cuidadores, sabem. Então é importante trazer e ajudar ainda mais. Então aqui vamos começar. Pessoal do YouTube, comenta que eu não estou vendo comentário de vocês, apesar que tem... Então, mas eu acho que vocês veem, né? O pessoal do YouTube deve estar vendo. E aqui eu vou explicar, então, quais os tipos de fralda que nós usamos aqui nos lares de idosos. Aqui a gente fala lar de idosos, tá? Não é igual no Brasil, que é asilo, que na verdade não é mais asilo, que é instituição de longa permanência. Então aqui, ó, eu tô mostrando a imagem, tem 3 tipos, na verdade 2. Um a gente usa também, mas não é fralda. Então a primeira, né, para quem tá vendo aqui, né, nos slides, é uma fralda igual de um bebê, só que é uma fralda grande, é uma fralda geriátrica. Mas é como se fosse do bebezinho, para quem tem filho sabe como que é. Essas são as mais usadas. E elas têm vários tamanhos, que também é diferente do Brasil. Aqui o tamanho das fraldas não é igual, né? Aqui a gente fala M, L, XL, não é igual do Brasil, PMG. Algumas coisas mudam. E, como eu comentei, né, uma seguidora, ela perguntou, mas como saber, né, o tamanho certo da fralda para o idoso? Tá vendo que não é uma pergunta boba? Muitas pessoas não sabem. E não tem muito segredo. Você vai olhar para o idoso, para o quadril do idoso, né? Se o idoso é sobrepeso ou não, se ele é muito magrinho. E daí você vai ter uma noção. Aqui, o que eles fazem? Eles compram apenas 3 tipos. Eles já vão para o M, para o L e para o XL. Então, a maioria vão usar M, que é como se fosse um médio mesmo. E o L é como se fosse um grande. E o XL é como se fosse um G, GG. Então, sempre, porque não adianta comprar um S, que é o P, porque muitos idosos não são tão pequenininhos, magrinhos, né? Então, fica entre o M e o L. E o importante, as fraldas nunca podem ficar muito apertadas. Elas têm que ficar confortável, antes mais solta do que muito apertado. Porque depois eu vou falar também mais pra frente. Então, né, a gente tem esse tipo, né, que é o primeiro. E aí depois você vai ver no seu idoso o tamanho. Normalmente vai no M, quadril médio M, muito grande, ou às vezes é magro, mas tem um quadril mais largo. Coloca um L. E se é sobrepeso, é o XL ou GG, né, no Brasil. E agora temos aqui a cueca fralda. Essa cueca fralda, o nome é cueca mesmo. Aqui em Portugal não se fala calcinha. Quando a gente vai comprar uma calcinha das mulheres, é cueca, a gente compra por cueca. É engraçado. E aqui, eu acho que por isso esse nome, e chama cueca fralda, como se você vestisse mesmo uma calcinha, né, que é uma cueca, e pronto, não tem as colinhas, né, igual da fralda, tudo. E ela é mais confortável. Então, usa-se muito também. E nós temos também, que eu coloquei aqui, o penso higiênico, que nada mais é o absorvente. E nós usamos também esses pensos nos idosos. Tem idosos que têm muitas incontinências urinárias, eles perdem, né, urina. E para não correr o risco, né, de molhar a roupa, muitas das vezes são as senhoras mesmo, né, que usam, e elas preferem usar esse penso por segurança. E tem uns pensos que são bem maiores, né, bem mais grosso, consegue segurar bem. Quando não, né, quando é uma incontinência muito extensa, eles usam a cueca fralda. Antes disso, né, eu vou fazer uma pergunta. Vou responder uma pergunta que eu recebi. Angélica, todos os idosos que estão nos lares, principalmente em Portugal, eles usam fraldas? Não. Tem muitos idosos que são autônomos. Eles estão ali como se fosse um hotel mesmo. Eles vivem, né, como se fosse a casa deles, mas não necessariamente eles precisam, né, de fraldas, de cuidados. Então, ali porque às vezes não teve filhos, ou às vezes não tem família, ou se sentem, né, mais seguros, porque ali, querendo ou não, dependendo desses idosos dos locais, aqui tem as residências seniors, que são residências onde o pessoal tem, né, uma aquisição melhor financeira. Então, lá eles têm equipe de enfermagem, tem, né, a questão
da nutricionista, psicólogo, fisioterapia, tem tudo. Então, eles estão dentro de um lar, né, uma residência, eles são muito bem tratados. Antes ficar assim do que ficar sozinho na casa, né? Eles são autônomos, eles saem, eles vão para a praia, eles vão tomar café na rua, vão fazer compra. Agora eu vou passar para outro slide aqui. Quais idosos, então, que vai usar fraldas, cueca-fraldas, pensos? Aí entra uma grande questão, né? Eu tenho umas fotinhas aqui, ó. O idoso independente, aquele idoso autônomo que eu acabei de falar, que vai para a rua, que faz compra, faz tudo sozinho. Às vezes ele tá lá, né? Igual eu comentei, eles nem precisam do nosso auxílio. Eles precisam, assim, às vezes a gente vai passar nos quartos, a gente bate na porta, vê se tá tudo bem. Ou eles pedem pequeno almoço, a gente leva, né? Que é o café da manhã ou no lanche da tarde, almoço, enfim, né? Mas então a gente não precisa cuidar necessariamente deles. É mais assim, servir, né, eles. Então, esses idosos independentes que são os autônomos, eles não vão usar fralda, né? Então, a não ser eu penso uma incontinência urinária por segurança, mas ele mesmo vai te dizer isso. E se ele precisar, igual agora eu lembrei que eu estava falando, quando a gente está nos lares de idosos e a gente vai fazer higiene, dar o banho neles, a gente tem que ir mesmo que esse idoso ele não precise da nossa ajuda, a gente leva a toalha de banho no quarto dele, junto com a fralda, ou com a cueca-fralda, ou com o penso, o que ele usar. Se ele não usa nada, a gente só leva as toalhas. Tem idoso que até pede a toalha um dia antes para não ter incômodo no horário que ele for acordar. Então, a gente tem que saber, né? E isso a gente aprende também na prática, né? Mas já estou falando para vocês, né, que pretende vir para cá e ser um cuidador, já sabe como que funciona. E agora a gente tem aqui o idoso semidependente. Sabe aquele idoso que tem um risco de queda? Ou às vezes ele teve um AVC, ele tem um membro comprometido, às vezes ele não consegue, né, agachar. Então a gente precisa dar um apoio. A gente precisa acompanhar ele no banho. Às vezes a gente só dá o apoio mesmo, ajudar a levantar da cama, às vezes ele ainda anda. Aí a gente consegue, às vezes, né, faz uma transferência com ele. Mas ele é semi-dependente, né? Ele precisa de uma ajuda, de um auxílio. E muitas das vezes eles andam com bengala, anda com andarilho, ou anda na cadeira, fica na cadeira de rodas, mas depois consegue ir na casa de banho sozinho, né? Casa de banho, que é o banheiro. É bom que eu vou falando aqui os termos técnicos de Portugal, vocês já vão aprendendo. E esses idosos, né, semi-dependentes, esses aqui, a maioria vão usar a cueca-fralda. Por quê? Ele fica de pé. Na minha opinião, e o que eu vejo, né, faz sentido o idoso usar, né, uma cueca-fralda quando ele fica de pé. Ou a fralda, né? Também quando ele é consciente e orientado, ele às vezes prefere a fralda que ele se sente mais seguro, porque a fralda, se ele fizer muito xixi, vai segurar mais que uma cueca-fralda. E aí aqui nós temos uma outra imagem, né? O idoso dependente, que é o idoso acamado. Mas atenção, nem todos dependentes serão acamados. Por exemplo, um idoso dependente, ele precisa de ajuda para banho, para comer, para levantar, ele não anda. Mas não necessariamente ele será acamado. Porque acontece de ter o idoso acamado, por exemplo, um tráqueo, ou com alguma sonda, ou com escaras, muito grave, que não pode levantar, e vai ter que ser acamado, ele vai ficar só na cama. Fazemos a mudança de decúbito, mas ele não levanta. Mas tem um idoso dependente que vai sim levantar, vai para a cadeira de rodas, né, vai para um cadeirão, então ele não é acamado. Só para, né, reforçar essa questão que eu coloquei entre parênteses, dependente e entre parênteses acamado, mas não é a mesma coisa. E aqui nesse caso, esse idoso sim vai usar fraldas, né? O tempo todo, tanto deitado ou na cadeira, ele vai sempre usar fraldas, que é o mais confortável para ele. Agora vamos aqui para o outro slide. Agora eu vou deixar uma pergunta. Amor, vem aqui no YouTube, vem aqui. Eu não consigo ver os comentários do YouTube, gente. Eu sei que tem 14 comentários e eu não sei o que está acontecendo. Eu vou deixar uma pergunta aqui. Você que já é cuidador, ou que já está indo para essa área, ou pense com você de tudo que eu já falei até agora. Eu tenho uma foto aqui, né? E eu tenho uma pergunta. O idoso acamado ou dependente, ou seja, ele depende de você para tudo, ele deve usar uma cueca-fralda? Na sua resposta, sim ou não? Coloquem para mim nos comentários, fazendo um favor. Olha aqui para mim mesmo, uma cueca. A maioria aqui no YouTube está colocando que não. A Roberta colocou que não. A Maria Elisângela também colocou que não. Por que eu tô falando isso? Calma aí que tem uma pergunta, tem um comentário da Ingrid.
Seria melhor sim uma fralda para camadas, ajuda tanto na mobilidade quanto no conforto do paciente. Ótimo, Ingrid, muito bem. Ah, a Evelise colocou que sim. Não tem resposta certa ou errada, tá, gente? Vocês podem pôr o que vocês acham. Por que eu tô comentando? Porque eu vou dizer a minha resposta. De acordo com o que eu penso, que eu vejo, que eu já vi. Eu acho que não. Porque, igual eu disse, né? Aqui na foto, se vocês, né, que vocês não vão conseguir ver, quem tá no YouTube tá vendo, tem uma idosa que ela tá com uma fralda, já com uma cueca fralda para subir. E ela tá sentada. Provavelmente essa idosa vai ficar de pé. Por isso que ela tá sendo, né? Estão colocando uma cueca fralda nela. Porque o idoso que não fica de pé e aquele idoso ainda que não levanta, né, o quadril da cama, ele não faz aquele exercício de ponte, que é tirar o bumbum da cama. Como que você coloca uma cueca fralda nele? Se ele não te ajuda, ele é dependente, ele precisa de ajuda para tudo. Para você subir uma cueca fralda fica muito difícil, tanto para ele, que você vai ter que rodar ele para lá, puxa um lado, roda para cá, puxa o outro, roda de novo, puxa. Isso é muito desgastante, tanto para ele como para a gente. Achou interessante o idoso independente. Achei muito interessante o idoso independente. Sim, o independente, sim, né? Muitas vezes não vai nem precisar usar nem fralda nem nada. Mas eu tô falando, né, o dependente e o acamado. O acamado, então, nem se fala. E por que eu tô comentando? Porque na realidade é assim, né? A gente acha que não sei o quê, mas na prática é outras coisas. Principalmente trabalhando aqui com os idosos, a gente vê muito. Porque o familiar tem muita autonomia. Tem aquele familiar que às vezes paga, e paga caro para deixar o pai e a mãe ali no lar, e ele vai querer que faça do jeito dele. E às vezes por ignorância, né? E eu falo que aconteceu isso com o idoso, o familiar queria que colocasse a cueca fralda. Então, e no dia da visita, né, ele verificava se realmente o idoso estava com a cueca fralda. E era muito difícil, porque esse idoso, ele era dependente, né, ele tinha demência ainda, então ele não entendia, ele não colaborava. E idoso também tem muito essa de não querer usar fralda, não quer que mexa nas regiões íntimas, tem muito idoso que preserva isso, né, eles não gostam, o idoso tá ali, o tratamento é assim. E você às vezes fala, meu Deus, não faz sentido, né, você colocar isso. É ruim para você, cuidador, é ruim para o idoso, mas, né, é complicado. Só deixando, porque você, cuidador, que chega aqui amanhã e for trabalhar em um lar e passar por situações assim, que você fala, não. E se for daquela forma, sempre foi, você pode dar sua opinião, mas não se frustrar, ficar triste, né, se desanimar com o trabalho. Porque às vezes é a rotina da casa, né? É o sistema daquele ambiente, é o familiar. Muita coisa a gente tem que aceitar. Mas você que tem um idoso em casa, não coloque uma cueca fralda se o seu idoso não ajuda, se ele não fica de pé, principalmente, e se ele é acamado, né? Se ele não, às vezes tem ali uma ferida, né? Nossa, uma ferida, uma cueca fralda mal posta, isso vai só piorar. E aí tem a Ingrid aqui, né? A Ingrid Torsani, eu até comentei com ela, né? Eu estava fazendo a aula, conversei com ela, e ela fala muito da questão da autonomia do idoso. Isso foi muito importante, porque às vezes o idoso ele é dependente, ele não consegue, por exemplo, fazer o movimento de ponte, levantar, né, o bumbum da cama, só que ele percebe tudo. Por exemplo, o paciente com Parkinson, ele não afeta a memória, então ele é lúcido. Ele pode perder todos os movimentos praticamente, mas ele percebe tudo. E às vezes ele tem o bendito hábito de usar uma cueca, porque ele se sente mais confortável, acha que não tá usando, né, fralda. Então, talvez nessa questão também é difícil. Aí você tem que ir aos poucos e combinar depois com esse idoso. Olha, vamos usar então a cueca só durante o dia, né? À noite a gente coloca uma fralda, porque fica mais fácil para fazer a mudança e tal, né? E aos poucos convencendo, né? E aí tá tudo bem também, sabe? Às vezes a gente quer mudar uma coisa que às vezes o idoso faz há anos. Também isso, se for para prejudicar o outro lado, não vale a pena, né? Mas os idosos, falta de orientações. Então, eu vou passar aqui para o outro slide. E aí, quais as complicações, gente, de colocar uma fralda incorretamente? Coloque nos comentários o que vocês acham. Eu até citei algumas coisas aqui. Desconforto, gente, o idoso. Ele tem demência, ele não percebe, ele não fala, mas ele sente. Ele sente muita dor. Se você colocar uma fralda, né, ou que não encaixou bem na virilha, ou que ficou ali atrás, não ficou muito, né, igual eu explico no vídeo da fralda, que depois eu vou deixar aqui no YouTube linkado, quem não assistiu. Deixar sempre lisinho ali para não ter dobras na fralda, porque se você ficar sentado, ainda mais o idoso vai sentar,
vai ficar sentado em cima daquela dobra. O idoso tem a pele hipersensível. Vai sair ali uma ferida. Poucos dias já tá com ferida. É muito rápido. E outra coisa, né? Aí, desconforto. Tem as fotinhas aqui, ó. Assaduras, né? Vai começar aquilo ferir, assar. Aí, dor, né? Ele vai mostrar, você tem que perceber esses sinais, né? Ai, não, você está com uma expressão estranha. Ah, não, será que não é a fralda que tá mal posta? E isso também não só com a cueca, né? Com a fralda mesmo. Às vezes a fralda é muito grande e fica uma dobra e você não percebe. Depois você vai fazer a mudança de fralda, você vê. Até a virilha também. Às vezes você puxa tanto com medo de vazar, né? Vazar urina, cocô, enfim. Puxa tanto na virilha que depois você vai ver até aquelas marcas assim na virilha. E dependendo do idoso da pele, para sarar depois é muito difícil. Conversando com ela até me orientou, que é uma dica que eu vou passar para vocês. Vocês que estão aí no Brasil, cuidadores familiares principalmente, talvez vocês não saibam, né? Mas o SUS, ele fornece apoio, né? Que é igual a gente falou também, tem que ver o tipo do CID, né? Que é a patologia do seu idoso. Sei que tem alguns CIDs que o SUS dá esse apoio, principalmente apoio financeiro em questões de fralda, comprar fralda, né? Você até evita de comprar ou compra menos. Eu não sei quanto as quantidades que eles dão. Porque a Ingrid, pelo que eu percebi, ela chegou a atuar lá no Brasil como técnica e ela fazia esses atendimentos domiciliar. Então ela conseguia ver aquele público que precisava, né? Eu não sei como que funciona, por isso vocês têm que ir, né? Os cuidadores familiares, você tem que ir até o centro de saúde aí próximo da sua casa e ver se isso é possível. E outro, né? A iniciativa que eu falo também agora, né, é isso, é buscar informações, você cuidador familiar, porque às vezes você está gastando horrores com fralda, né, e nem sabe dessas informações, que eu nem sabia, na verdade, né. E outra coisa também, às vezes você, né, você cuidador caiu de paraquedas, né, o pai foi para o hospital, a mãe voltou hospitalizado, você não sabe nem por onde começar, e você não quer que ninguém cuide dele, só você que quer cuidar. Não faça isso. Eu sei que a gente, né, tem essa proteção, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, não quero ajuda de ninguém, mas isso a longo prazo, nossa, você vai ter um desgaste tanto. Se você ficar doente depois, quem que vai cuidar da sua mãe e do seu pai? Então você tem que pensar a longo prazo, aceitar, né, a ajuda de outras pessoas, aprender com outras pessoas, né, sei lá, achar um cuidador para intercalar com você, para você ter o seu descanso, né, mentalmente principalmente. Fisicamente nem tanto, que você deu um banho ali cansativo, depois você tá descansado, mas e mentalmente? Ainda mais os três, mas chega uma hora que é uma exaustão, né, mental, que você fica, sabe? Então, aceite ajuda, né? Aceite ajuda de outros profissionais, principalmente, né? Ou amigos próximos, enfim, para poder te ajudar, né? E essa iniciativa também, né? Igual eu comentei aí, talvez você que chegar aqui em Portugal e for trabalhar em um lar de idosos e não tiver essa autonomia dentro de lar, tipo, não fica legal fazer essa técnica, vamos fazer tal. E às vezes naquele lar não tem jeito, vai ter que ser daquele jeito. Aceita, você tá acabando de chegar, né? Seja humilde, humildade sempre. Aos poucos você vai ganhando seu espaço e aí você vai dando, né, dicas, dando a sua opinião e se aderir é melhor. Se não aderir, fazer o quê? Paciência. Mas você, cuidador, que vai trabalhar no domicílio, que acontece também, e às vezes tem essas situações que eu comentei da fralda, idoso acamado usando cueca-fralda. E às vezes sempre usou e o familiar nem sabe por que usa. Às vezes o cuidador que estava lá sempre colocou e o familiar não sabe. Então, você pode ter iniciativa e falar isso que eu acabei de dizer aqui para o familiar. Porque também não adianta você falar assim, ele não pode usar isso. Ele não pode usar cueca, ele tem que usar fralda. Mas por quê? Você tem que ter argumento, né? Você tem que saber explicar. Então, às vezes a família nem sabia disso e fala, nossa, né? Mas o cuidador que estava aqui nunca falou isso. Se eu soubesse que era melhor para o meu pai, para minha mãe, claro que eu tinha feito isso antes. Então, seja um cuidador de iniciativa, né? Tem iniciativa, eu tô com uma aluna aqui, tô para fazer um vídeo com ela, mas tá difícil. Tentamos, a live cai, a internet dela não dá certo. E ela tá, né? Ela tá em Lisboa. E tava ela e uma outra colega. A família tá gostando tanto dela, mas tanto, que já vai, né, aumentar o salário dela
que eu acho que era 1.200, que eu acordado, esse mês eu acho que recebeu 900 alguma coisa, mas é 1.200. E vão dispensar a outra e vão ficar com ela. Por quê? Ela teve iniciativa. Ela viu muitas coisas lá que a outra cuidadora fazia e ela falou, não, está errado. Coisinhas assim que o familiar achava que aquilo era normal, e depois ela veio e fez diferente, melhor do que a outra. Pronto, ela vai ficar com a vaga da outra. Isso não é, ai, nossa, vai roubar a vaga da outra. Não, ela é melhor do que a outra, então, né? Eu acho que nada mais justo. Temos também outra que está em Aveiro. Acho que a família até chamou ela para passar o Natal com ela. Não sei se elas estão aqui na live. Olha isso, gente. É que eu nunca trabalhei a domicílio, sempre trabalhei em lar de idosos. Mas se você é um bom profissional, principalmente trabalhando a domicílio, nossa, você ganha a família, você ganha o idoso, né? E ganha a família inteira. Isso é muito bom, sabe? Você ser reconhecido como profissional, fazer, né? Dar o melhor, né? Para o idoso, para a família. A família reconhece isso. E, consequentemente, você acaba ganhando